Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! O Senhor está cuidando de mim, o Senhor está cuidando de você. Amém? Ele está cuidando de você? Se Ele está cuidando de você, dê o seu melhor aplauso a Ele. Pode ser. Amém. Pastor André, pastora Rosinha, do meu coração, chega aqui na frente. Gente, esse é o pastor, querido. Bom, quantos anos que a gente se conhece, hein? Mais de 20, né? Eu estive no seu casamento. Não preciso falar mais nada. Eu era o amigo do noivo. Amigo do noivo, vou deixar ele falar os detalhes mais aqui. E, bom, ele está aqui passeando aqui por essa terra e não poderia deixar de passar aqui na serra e nos prestigiar com a sua presença. E nós aproveitamos, você vai ficar aqui e vai trazer uma palavra. Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, através do servo do Senhor. Amém? Essa aqui é a esposa, Rosa, né? Bom, vou deixar vocês à vontade. Amém? Quero saudar os amados com a paz do Senhor. Amém? Quero dizer que é uma honra muito grande estar aqui, mais uma vez, que eu tive aqui logo no início, né? E rever os meus amados, né? Amigos, a Miriam e o pastor Nasci. E eu creio que hoje é uma noite de bênção, né? Para todos nós estarmos aqui. Quantos queriam estar aqui e não podem, né? Às vezes por enfermidade, né? Algum imprevisto, né? Eu e meu esposo, nós moramos lá no Rio Grande do Sul. Todos sabem como está a situação lá. Mas eu louvo a Deus, agradeço a Deus, porque Ele tem nos guardado. Aonde eu moro, graças a Deus, não teve enchente, né? Teve alguns probleminha, mas diante do que está acontecendo, né? Não é nada, não significa nada. Então, eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de ter descido a serra, e nós moramos em Gramado, e para estar aqui visitando, conhecendo mais uma família do povo de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um, que o Senhor hoje possa falar nos nossos corações. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou André Braga, amigo de Miriam e Nasci, e aí já dei todas as minhas credenciais. Quem é tido por eles como amigo, como família, o testemunho deles na terra fala da minha pessoa. Eu sou casado com a pastora Rosa Braga. Nós estamos a completar 38 anos juntos. 38 anos de casado. Isso é uma bênção. Como disse minha amada esposa, nós vivemos no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. Boa parte da minha vida foi aqui no Espírito Santo, onde pastoreei por 16 anos. Retornei ao Rio Grande do Sul e estamos vivendo ali estritamente sobre a graça de Deus e vendo coisas maravilhosas. E eu quero ter a oportunidade de falar algumas coisas do reino de Deus, da sua justiça e de tudo mais que Ele tem feito por nós. Como disse minha esposa, nós estamos vivendo dias de tormenta no Rio Grande do Sul. E Deus me permitiu sair, encontrar o caminho, porque as nossas estradas estão terrivelmente abaladas. Cara, mas tu não podia me trazer um azul? Eu sou gremista, cara. Tu me traz um vermelho. Só tem esse vermelho, pastor. Então, vou ter que falar com vermelho aqui. Tu vê que eu estou de azul e preto e branco. É gremista e tricolor. Me traz. A esposa é flamenguista, está resolvido. Já calei, já não preciso falar mais nada. Meus queridos irmãos, eu creio que o Senhor está aqui nesta noite. Ele nos diz isso, Mateus capítulo 28, por favor. Eu não sei se aqui segue a projeção ali, tá? Então eu estou no Mateus 28, 19.
É isso mesmo? Mateus 28, 19. Mateus 28, os versículos 16 ao versículo 20 é a grande comissão. Todos vocês que estão na igreja há algum tempo já ouviram falar que Jesus, ao despedir os seus discípulos, os comissionou, mandou fazer alguma coisa. E é bem possível que você diga, não, Jesus não me mandou fazer nada ainda. Cotonete, esse é o ministério do cotonete. Você passa o cotonete nos ouvidos espirituais, porque ele já está falando desde o ventre da tua mãe, desde antes de você nascer, ele já te escolheu, já te separou, já te comissionou, já pensou em você como agente do reino. Às vezes a gente está assim, acomodado, né? Não, ele vai falar através da pastora Miriam. Então, enquanto a Miriam não profetizar que eis minha serva que eu falo contigo, você que está aí atrás no terceiro banco, na fileira da direita, à esquerda daquele irmão de cabelo branco. Então, às vezes a gente espera que seja assim. Mas eu quero te contar que é mais direcional do que isso, viu? Quando o chamado de Deus vem à sua vida, ele é direcional, ele é exclusivo, ele é teu, ele é específico, ele tem o seu DNA. O Senhor não manda para o que está à tua direita, ele manda para você, ele fala contigo. E assim ele, separado, os seus discípulos com ele, ele disse algumas coisas. Dentre elas, ir fazer discípulos de todas as nações. Mas no versículo 20, eu quero tomar o tema desta noite. Você não está aqui à toa, nem eu tampouco. O Senhor diz no versículo 20, a parte final do versículo, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então o que o Senhor disse para você? Muitas coisas. Ele disse que você seria pastor, disse para mim. Ele disse que você seria obreiro da igreja, ele disse que você seria crente, ele disse que crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, então ele projeta a tua família aos pés da cruz, ele projeta a tua família abençoada, ele te projeta nos pensamentos de Deus, você como um homem próspero, dizimista e fiel à casa do Senhor, mas algo que é específico para nós aqui nesta noite, você precisa estar seguro disso. O Senhor disse, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a única coisa de tudo que está escrito a teu respeito que você não pode ter dúvida. Você pode pensar se você tem um chamado ou não, você pode pensar se a tua oração está sendo escutada, se você é eficiente no trabalho do Senhor ou não, mas você não pode jamais duvidar que o Senhor está contigo. Porque essa não é uma coisa que o apóstolo Paulo diz, não é o apóstolo Paulo que diz, olha, Jesus está contigo. O próprio Senhor Jesus, falando aos discípulos, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Está aqui nessa noite, te acompanhou da sua casa até aqui, esteve no teu trabalho o dia todo, o chefe, o capataz, importunando, a patroa reclamando, os clientes dando trabalho e Jesus do teu lado, você querendo explodir e Jesus do teu lado, você querendo largar tudo e ir embora e Jesus do teu lado, você a ponto de reclamar e ele diz, calma aí minha serva, deixa que eu resolvo. Jesus não será a solução dos teus problemas, porque estando Ele ao teu lado, os problemas são dele primeiramente. O apóstolo Pedro diz assim, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades e inquietudes, porque Ele tem cuidado de vós. Mas eu estou certo que o Senhor está aqui nesta noite, amém? Eu estou certo que Ele andou conosco. Eu estou certo que Ele nos trouxe aqui, a minha esposa. Não nos trouxe para contar as tristezas de lá,
porque já seria uma bagagem muito grande para a gente trazer no nosso carro pequeno todas as tristezas de lá. Mas o Senhor me convidou a te falar das alegrias que estamos tendo lá. Desta convicção que temos que o Senhor está conosco todos os dias. Então eu tenho que entender, o Senhor está comigo no dia da celebração. Então o congresso de adoração aqui foi perfeito, maravilhoso. Todos estavam seguros que o Senhor estava aqui naquele momento. Amém, aleluia. No dia do jejum, no dia do choro, no dia do lamento, no dia da despedida em velório de algum dos irmãos, o Senhor também está presente. Então, meus queridos, eu entendo que o Senhor está, e quando diz que está, Ele está também nas minhas noites tristes. Ele está na madrugada que eu choro em oração. Ele está comigo sobre o fogo, Ele está comigo diante das muitas águas. Quer ver? Isaías, capítulo 43, versículo 2. Olha o que diz. Quando tu passares pelas águas, eu estarei com quem? Amém. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque ele disse no começo do versículo: em teu lugar. Por quê? Por quê? Porque a tragédia não nos abate, nos entristece, nos debilita, mas não nos impede de ver a glória de Deus, não nos impede de ver as mãos de Deus movendo em nosso favor, e se formos justos e abrirmos os nossos olhos para ver o que o Deus quer nos mostrar, vamos ver que em meio de uma tragédia, em meio de uma situação difícil e problemática, Deus está ali e está cuidando de tudo. Está cuidando de tudo. Minha esposa disse que nós, na cidade onde vivemos, tivemos algumas dificuldades. Mas eu quero te contar algo assim. Meu estado, o Rio Grande do Sul, tem 493 cidades. 432 delas foram atingidas pelas inundações. 247 cidades do meu estado estão em estado de calamidade pública. 91 cidades do meu estado não existirão mais quando as águas baixarem. Isso é para arrancar os cabelos. Isso é para desesperar, isso é para lamentar. Mas só na cidade de Porto Alegre e na redondeza vivem 12 milhões de pessoas. De toda essa tempestade, 16 dias chovendo, 147 pessoas morreram. E 130 estão desaparecidos. O que é isso, meu amado irmão? É a mão de Deus guardando. Todos que estão no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansarão. Nós estamos vendo Deus guardar. Sim, alguns morreram, alguns pereceram, mas veja, se só na cidade de Porto Alegre, na cidade de Canoas, 5.000 pessoas foram resgatadas das inundações, morreram 13 pessoas, o socorro chegou bem presente na hora da angústia. O teu Deus está contigo na hora da angústia. Esse é o Deus que nós não precisamos fazer a novena para Ele, porque Ele já está. Não precisamos ir até lá, porque Ele já está aqui. Aonde você estiver, e seja qual for a situação, debaixo de água, debaixo de terremoto, de chuva, de tempestade, de lama, de vulcão, Deus é contigo em todos os teus caminhos. Anda na presença do Senhor e ser perfeito, é o que Ele diz para Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra.
não posso crer que o meu Deus está comigo só na hora do desespero. Ele também está na hora da festa. Ele também está na hora da celebração. Mas é inegável que Deus tem estado conosco, o povo brasileiro, por anos, anos, anos e anos. E a cada tragédia, a cada situação difícil que nós passamos, estamos mais certos. Deus escolheu a minha e a tua vida para que o nome dele seja glorificado sobre os céus e a terra. Ele é o Senhor e ele está do seu lado. Levante a sua mão e glorifique. Ele é o Senhor dos céus e da terra e ele está ao teu lado. Às vezes você, cada um de nós, pensa em lamentar e chorar e reclamar, mas estamos sendo injustos com Deus. Deus nunca deixou de estar aí. Nunca deixou de estar na sua casa. Nunca deixou de estar no seu trabalho. Nunca deixou de estar contigo no caminho. Ah, pastor, mas o meu caminho não tem sido só de alegria. Pois é. Então nós olhando para Lucas capítulo 24, versículo 15, nós vamos ver que no caminho para Emaús, para a cidade, o lugarejo chamado Emaús, iam 2 seguidores de Jesus que voltavam de Jerusalém com o coração profundamente enlutado, entristecido, porque aquele que para eles foi apresentado como a esperança de libertação para Israel, havia sido crucificado. E eles voltam contristados e choramingando, e diz o texto ao redor desta palavra, que alguém se aproximou e seguiu caminhando com eles, e perguntou a razão de sua tristeza, e eles dizem: por que tu não sabe, forasteiro? Sabe quando você está triste e aparece um colega, por que você nem quer falar do assunto? Você não quer tratar, e vem a pessoa e diz assim: mas por que você está assim? Olha, a vida está tão boa. Vem um pastor lá do Rio Grande do Sul e diz assim: mas Jesus está do teu lado, e você está aí querendo arrancar o coração. E é no coração mesmo que ele vai tratar com você nesta noite. Diz o texto bíblico. Aí eu estava, consegue para mim? O Lucas? Lá, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, quem? O mesmo Jesus se aproximou e ia caminhando com eles. O meu coração está rasgado, aquela pessoa que eu amava se foi, morreu. E aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas a um outro, um perguntava: por que ele morreu? Mas ele era o Filho de Deus, ele era o Todo-Poderoso, e crucificaram, ele deixou-se entregar. Diz assim: o mesmo Jesus, diga comigo, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus se aproximou e veio com você caminhando até na igreja. Pastor, eu não vim caminhando, eu vim dirigindo. Eu com isso. Jesus está no teu carro, lá tem um bagageiro grandão. Às vezes a gente deixa Jesus no porta-malas, mas ele vem também. A gente não quer dar carona, ele pega o Uber e vem atrás. O Uber não, né? Ele vem de 99 Pop. Não vem. Ele vem contigo. Diz ali, se aproximou e ia com eles. Isso demonstra claramente para mim que Jesus não estava lá no Monte das Oliveiras e eles caminhando para Emaús, é distante. Não diz que Jesus estava lá em Vila Velha e você aqui. Não diz que você estava na igreja enquanto ele está lá no céu da glória. Diz, ele mesmo se aproximou e ia com eles. Você não tem um Deus que vem, conhece do teu problema e depois deixa você resolver sozinho. Ele não se afasta. Primeiro ele conhece da tua situação. Ele está perto de você, mas a consequência
diferencial do nosso Deus é que Ele não somente conhece o teu problema, não somente está perto de ti, mas ali diz que Ele se aproximou e continuou caminhando com eles. Ou te parece que você ora na madrugada, Ele ouve a tua oração, vai lá no céu, e daqui a pouco, quando começar o expediente, o horário comercial, Ele vai resolver o teu problema? O texto aqui diz diferente. O texto diz que Ele se aproximou, conheceu do problema deles e continuou caminhando com eles. Se aproximou e seguiu caminhando com eles. Mas esse Deus que nós amamos, e esse Jesus que diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, fala de presença constante, fala de estar comigo sobre água, sobre fogo, sobre tempestade, sobre tormento. Mas esse mesmo Jesus, a Bíblia aponta para Ele como alguém que se aproximou de mim na minha angústia e continuou caminhando comigo até que a angústia fosse afastada do meu coração. Diz que entrou na casa, sentou com eles e ao partir do pão se demonstrou que era Jesus e então se retirou deles. É esse Jesus. Eu falava hoje, agora há pouco, ao pastor Nassi, a pastora Miriam, e contava algumas das situações. Pensa comigo, está 16 dias chovendo sem parar na sua terra. E a gente estava mais desesperado que o povo no tempo de Noé. E lá estava 40 dias, 40 noites. Mas nunca no Brasil, em nenhuma região do Brasil, choveu 437 milímetros de água em 5 dias. E continuou chovendo. E pela primeira vez na história, para desespero da população, o Rio Grande do Sul teve 2 terremotos nesses dias de chuva, pastor Nassi. A cidade de Caxias do Sul, que já estava sobre intensa chuva, ainda registrou 2 tremores de terra, numa escala bem baixinha. Isso foi apavorante para a maioria, mas sem ser maluco além do que eu já sou, eu entendo que Jeová bateu os pés sobre a terra. Na batalha espiritual de reter o que pudera ser ainda mais grave. E foi tamanho o estrondo de Deus que os sismógrafos registraram como terremoto. Mas eu creio que eram os anjos de Deus lutando para impedir que morressem milhões de pessoas. Às vezes as batalhas espirituais, elas são tão intensas que a humanidade pode perceber como um outro sintoma da tragédia. Mas eu, como homem de Deus e espiritual, posso reconhecer o nosso Deus que promete estar conosco sobre água e sobre fogo. Esteve e está em todo o tempo lutando, porque seria impossível 432 cidades serem atingidas por uma enchente e só morrer 137 pessoas. Não estou contente com as que morreram. Mas eu estou alegre de dizer que Deus está conosco todos os dias. Me permite, vou contar algo que aconteceu na Assembleia de Deus de Lajeado. Lajeado, para você que está vendo TV nesses últimos dias, é a cidade onde a loja da Havan ficou tapada pela água. Alguém viu essa imagem? Essa é a cidade de Lajeado.
Na cidade de Lajeado, o pastor da Assembleia de Deus de Lajeado, você pode depois, AD Lajeado, _ igreja, você pode achar no Instagram. Ele, percebendo que a água ia encher a cidade, ele e os obreiros deixaram uma caixa d'água, já com água, sabendo que quando tem enchente, tudo fica embarrado e depois tem que limpar. Deixou essa caixa d'água sobre o púlpito, que era o local mais alto dentro da igreja. A cidade de Lajeado, a água do rio subiu 33 metros acima do leito do rio. Na Assembleia de Deus de Lajeado, toda a igreja ficou tapada de água. Quando a água baixou, o pastor entrou na igreja, e eu assisti pessoalmente esse vídeo. Tudo estava coberto de lama. Água ainda pelos joelhos. E o pastor encontra a caixa d'água que havia deixado sobre o púlpito, com toda a água enlameada fora, a água tão límpida que você podia tomar um copo de água dali e beber. O que aconteceu? A água invadiu a igreja, chegou ao púlpito e a caixa flutuou e encostou no teto da igreja. Tornou-se estanque. Nenhuma água que estava dentro saía da caixa d'água, nenhuma água que estava fora entrava na caixa d'água. Quando as águas baixaram, o Senhor mostrou: eu estou cuidando desse lugar. Ainda que você olhe tudo destruído à sua volta, sempre haverá um sinal que Deus está cuidando da tua vida. O pastor disse: eu posso fazer o batismo aqui. Porque a água está preparada para isso. Quando os caminhos, teus caminhos, te levam a grandes desafios, Deus está do seu lado. Diga para a pessoa que está próxima a você: em grandes desafios, Deus estará do teu lado. Eu lembro quando meu amigo pastor Nassim me trouxe aqui para ver a primeira vez esse lugar. Era bem diferente do que está agora, e já era um desafio gigantesco. Naquele dia, uma vez mais eu tive certeza que Deus andava com esse homem. Porque Deus não te faz sonhar com coisas grandes se Ele não está ao teu lado para te apoiar. Deus não te mostra grandes desafios se Ele não estiver do seu lado para te respaldar. Deus não te permite sonhar com coisas grandes se Ele lá no coração dEle não tiver projetado isso para a sua vida. Deus não põe restrição ao que você pode sonhar, desde quando o que você sonha tenha sido projetado por Deus. Então uma mulher que ande com Deus, terá os pensamentos de Deus, terá o sentimento de Deus, e verá projetos do que Deus quer fazer de obra na sua vida. Diante do maior desafio na vida de Jacó, foi retornar à casa. Depois de muitos anos afastado de seu irmão Esaú, ele estava certo que seu irmão desejaria matá-lo. Gênesis capítulo 33 fala desse texto, desse tema, o retorno de Jacó para o encontro com Esaú. E Jacó começa a enviar atenuantes, ele vai mandando presentes para que quando Esaú chegasse, o seu coração tivesse abrandado e ele pudesse perdoar o seu irmão Jacó pelo engano que havia submetido anos atrás. Então, toda a oração de Jacó
no seu deslocar para encontrar com o seu irmão Esaú, era que Esaú tivesse misericórdia e não destruísse a sua família. Quando você está diante de um grande desafio, seja ele de qualquer natureza, Deus estará contigo. Vou lhe contar algo desta semana. E me parece algo, não conhecesse o poder de Deus, diria inacreditável, inconcebível e que não é verdade. Lá no Rio Grande do Sul, resgataram um cavalo que estava 4 dias em cima de um telhado de Eternite. Você acredita? Um cavalo, 4 dias, sozinho, em pé, em cima de um telhado de telha de cimento, amianto, né? Lá nós dizemos Eternite, ou fibralite. Você deve ter alguma na sua casa, ou na casa do vizinho, você sabe o que é telha de cimento amianto, né? Seja ela de 4 milímetros, de 5 milímetros ou de 6 milímetros, não tem como suportar um cavalo. É impossível. Eu não conheço nenhum cavalo que fique mais de 1 minuto sem patear. Você que conhece cavalo sabe. Cavalo mexe as patas, balança o rabo e pateia. Não é isso mesmo assim? O cavalo pateia. Ele precisa se exercitar. 4 dias um cavalo sobre um telhado de uma casa que não tinha 4x3. O que isso tem a ver, pastor? O cavalo usava ferraduras. O cavalo esteve parado. E a atenção de todos no Brasil, e a imagem correu ao mundo inteiro, o que vai acontecer? O cavalo tinha um dono. O dono sofreria pelo seu cavalo, e o dono falou com Deus pelo cavalo. 4 dias depois, os bombeiros conseguiram uma forma de tirar o cavalo de lá. Onde quero chegar com isso? Os bombeiros declararam que o maior desafio deles não foi resgatar mais de 5.000 pessoas na cidade de Canoas. Isso eles fizeram com treinamento. Isso eles fizeram com o exercício que estão acostumados a fazer. Mas jamais, na história de todo o corpo de bombeiros do Brasil, alguém chamou para tirar um cavalo do telhado. Podem ter sido chamados para tirar um gato do telhado. Tirar um cachorro do telhado. Mas pensa no bombeiro recebendo uma ligação: moço, por favor, atende na rua Alameda da Florida, número 33, e tira o meu cavalo de cima do telhado. Você está de brincadeira comigo. Tem um cavalo em cima do telhado? Tem um cavalo em cima do telhado durante 4 dias. 4 dias o telhado não rompeu. 4 dias o cavalo não desfaleceu. 4 dias o cavalo não desmaiou. 4 dias o dono não deixou de clamar. 4 dias toda uma nação, todo o Estado brasileiro esteve olhando: esse cavalo vai cair. Todas as casas de aposta, bet, besta, bista, busta, qualquer essas coisas de bet aí de aposta agora, apostaram quanto tempo esse cavalo vai ficar em cima desse telhado de Eternite. Quem apostasse $1 milhão que esse cavalo ia ficar 4 dias, teria ganhado $100 milhões. Mas quem não apostou dinheiro algum, mas teve fé,
que Deus não somente salvaria o povo, mas daria sinais que a mão dele está sobre esta nação, está sobre esse estado, está sobre a vida de cada um que crê. Esse pôde entender o que aconteceu. Não era pelo cavalo, não era pelo telhado, mas era pelo sinal que Deus pode fazer coisas que assombram a humanidade, ainda que usando um cavalo. Aí você dirá, mas um cavalo, poxa, Deus não usou uma jumenta para falar com Balaão? Por que não usou um cavalo para falar com todo o Brasil nesse tempo? Eis que eu estou convosco todos os dias, para cuidar até dos seus cavalos, eu estou convosco todos os dias. Pastor Nassi recebeu uma mensagem. Não lembro exatamente a hora. Mas eu fui chamado por Deus à oração. No dia mais intenso de chuvas no nosso estado. E a esposa demorou a entender por que eu me retia na sala e eu não fui dormir, e eu fiquei na sala. E Deus falando ao meu coração. Em um determinado momento Deus disse assim para mim: ore pelo meu servo Gilomar dos Santos, pastor Gilomar dos Santos. Foi missionário na Argentina, muitos anos, é meu colega de ministério, de missões. Somos, em alguns momentos, quase unha e carne. E Deus disse, ore por meu servo Gilomar. Gilomar mora em Porto Alegre, zona norte de Porto Alegre. E eu comecei a orar, e Deus, ore, agora chame mais gente para orar. E eu liguei para Gilomar e meu querido, Deus mandou orar por você. E ele disse, pastorzão, minha mãe está aqui chorando desesperada, porque chegou a notícia que o dique do Sarandi, Porto Alegre é uma cidade como na Holanda, protegida de suas inundações, ela tem como uma muralha que se fecha, as comportas e bombas jogam a água que entra para fora. E ela é formada, essa muralha é formada por vários diques. E o pastor Gilomar falou para mim assim, minha mãe está desesperada, e a mãe dele é crente pra caramba. Mulher de oração, e ele disse, minha mãe está chorando desesperada, porque chegou a notícia que o dique do Sarandi vai estourar. O dique do Sarandi estourando inundaria toda a região norte de Porto Alegre. Eu havia passado no começo da tarde por esse bairro chamado Sarandi, voltando para minha casa lá em Gramado, e eu estranhei que havia muitos caminhões, tipo desses de pedreira, carregados e entrando numa determinada... Eu ainda mexi com a pessoa que estava com o meu lado, olha, eu acho que vão fazer uma obra nova aí, deve ser outra loja da Havan, que era em frente da Havan, né? E não sabia o que era. Quando Deus me mandou orar e eu liguei para Gilomar, Gilomar me disse, a notícia que nos chegou é que o dique do Sarandi vai estourar. E eu mandei mensagem para o pastor Nassi, para o pastor, para o mundo inteiro. Dia 4 de maio, por volta de umas 10 da noite, eu acho. E então eu pedi na mensagem, se você pode, meu amigo, mande uma mensagem de ânimo para o pastor Gilomar dos Santos, porque ele está numa área de risco. E começaram a chegar mensagens lá para o pastor Gilomar, de todas as partes do mundo, de todos os contatos que eu tenho, pessoas começaram a mandar mensagem, estamos orando por você, aqui na Itália estamos orando por você, pastor Gilomar, não desanime, aqui na Índia estamos orando por você, aqui nos Estados Unidos estamos orando por você, na Venezuela estamos orando por você. E o prefeito entra em reportagem da CNN, da Globo, e diz,
Estamos lutando para que o dique não estoure, mas o dique, a água ultrapassou o dique. E ao dia seguinte, a mensagem que eu recebo do pastor Gilomar, eu liguei: meu filho, como é que está aí? E ele falou assim para mim: pastorzão, meu pai, a água parou a 2 quadras da nossa casa e não avançou mais. A oração dos amados segurou o dique não estourou, a água passou por cima e veio inundando tudo. Ficou a 2 quadras da casa do pastor Gilomar. E eu perguntei para ele se eu podia falar disso. Ele disse: você deve falar de tudo que Deus está fazendo de poderoso nesse lugar. E eu liguei, antes de viajar para cá, eu liguei para o pastor Gilomar para saber como ele estava. Ele disse: meu paizão, meu pastorzão, eu estou aqui agora dividindo marmitas com as pessoas que foram atingidas. E eu viajei a São Paulo e voltando para casa, alguém que eu não conheço chamou no meu telefone e eu fiquei estranhando. E essa pessoa me disse assim, eu demorei, não atendi, a pessoa mandou uma mensagem do WhatsApp. Você é pastor André Braga? Você ainda mora na região de Porto Alegre? Vive no Rio Grande do Sul? Está vivendo aí? Eu digo: sim. E a pessoa disse: eu sou a secretária do presidente, e disse o nome de uma convenção da Assembleia de Deus, das maiores do Brasil. E a pessoa disse para mim assim: os nossos pastores aqui querem saber o que fazer pelo Rio Grande. Eu disse: bom, vocês que são dos grandes, deveriam ligar para os grandes de lá. Curto e grosso. Ainda disse assim: minha querida, não me tome por ofensivo, mas eu sei que a Assembleia de Deus só gosta de trabalhar com a Assembleia de Deus, não é mesmo? Então, eu não vou te dizer para falar com o governador, para falar com o bispo, não. Fale com o pessoal da Assembleia. Nós queremos falar com você. Conte-me o que está acontecendo. E eu disse: olha, o que você está vendo na TV não é nem metade do que está acontecendo. Mas se vocês querem fazer alguma coisa, a cidade de Lajeado, o rio subiu 33 metros. O pastor lá tem um testemunho. Liga para o pastor da Assembleia de Deus de Lajeado e vê com ele por que a água da tina não estava com a água do rio. E mandei o link do vídeo. E disse: se você quer fazer alguma coisa para o Porto Alegre, dê um panorama do como estava Porto Alegre, ligue para o pastor, entre em contato com o pastor Gilomar dos Santos. Eu postei no grupo da Sename, e ela disse: eu não vi esse vídeo, eu não vi essa tua mensagem. Aí eu mandei de novo. Eu disse: olha, a igreja de Três Coroas, a cidade de Três Coroas, ela fica a 23 quilômetros de Gramado. Essa cidade, eu dormi uma noite lá, porque eu não consegui subir para Gramado, a estrada tinha caído, eu dormi no posto de gasolina. Eu dormi de 1 da manhã, chegando de viagem, eu dormi de 1 da manhã às 6:30 da manhã. 7 eu saí e achei caminho para Gramado. Às 3 da tarde, aquela cidade praticamente não existia mais. E eu disse: olha, liga para o pastor Valdir Lubenov, ele é pastor lá em Três Coroas. Deus está contigo diante dos grandes desafios.
E Deus te mostrará para outras pessoas que você é o homem ou a mulher que Ele quer usar naquele tempo, naquele lugar. Você sabe dar as boas notícias, você tem fé e mostrará a outros homens de fé. Você falará do teu problema, mas Deus, sobremaneira, se glorifica quando você fala dos problemas dos outros, para que esse Deus que te ama, resolva primeiro dos outros também. Ao mesmo tempo, Ele estará cuidando dos teus. Agora, vindo para cá, eu falei com o pastor Gilomar outra vez, e ele disse, meu pastorzão, aquela gente grande lá de tal lugar, não para de me perguntar coisa aqui, quer saber o que pode fazer, como pode ajudar, como pode chegar. Diante dos grandes projetos da sua vida, você vai reconhecer que você não fez nada para que eles acontecessem, porque Deus te achou no lugar exato que você deveria estar. Deus te motivou para que você orasse e intercedesse. E Deus, está escrito no livro de Jó, Deus mudou o destino, a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Jó sabia que Deus estava ali do lado dele. E Jó sabia que não serve que Deus esteja do meu lado enquanto o meu vizinho perece. Deus, estando do meu lado, resolverá também o problema dos meus vizinhos. Fique de pé, eu quero orar com você. Não, eu acho que eu já até me passei do tempo aqui. Enquanto eu falava com essa gente grande, né? Uma voz assim, intensa dentro do carro, falava para mim, passa o teu pix para eles, passa o teu pix para eles, pá. Aí, canaliza. É a hora de tu te mostrar. É a hora de você? Não é a hora. Não é você que tem que se mostrar, é Deus que tem que mostrar você. Esse povo me achou, e a última vez que eu estive nessa cidade foi em 98, nessa capital do Nordeste, num congresso de missões. E aí eu fui ser missionário na Venezuela, pastor Nassim me visitou lá na Venezuela como missionário, e eu estou de volta no Brasil, e o pastor presidente que está lá nessa convenção agora nunca me viu. Mas Deus mostrou a minha figura para canalizar. Então, lá, Porto Alegre está sendo abençoado. Mas eu dirigi 30 horas para chegar aqui. Eu cheguei de São Paulo, em Porto Alegre, em Gramado, onde moro, Canela ali, né? Às 2h. 2h eu cheguei em casa. Às 5h30 eu acordei minha esposa e disse, vamos viajar. E ela disse, tu está louco, vamos para onde? Nós vamos até o Espírito Santo. E nós saímos de lá 7h, e eu cheguei aqui ontem em Vitória ao meio-dia. Eu puxei direto. E ontem eu dormi de 2h às 4h de hoje. Mas eu vim de lá aqui falando com todo mundo que eu conheço. Primeiro, que Deus existe, é bom e maravilhoso, e quer usar a sua vida em socorro de outras vidas. Isso Deus vai fazer agora. Eu gostaria que, por favor, você que está aqui, os irmãos daqui, dessem as mãos, por favor, de cada do banco. E se me permite, pastor, que desse a mão aos que estão aqui. Então, juntemos em cada fila, todos de mãos dadas. E você que está de mão dada com alguém, pode ser a pessoa que você conhece, você é da sua família, você já sabe os problemas dele. Ore só pelos problemas que você não sabe. Então agora, Senhor, esse problema que o teu filho, o teu servo está tendo no seu coração, que eu não conheço ainda, resolve ele agora. Amém?
Vamos orar? Enquanto eu oro aqui, você pede a Deus que resolva os problemas da pessoa que está ao seu lado, os problemas que você não conhece. Se você sabe que o filho dela dá trabalho, não ore pelo filho dela, ore pelo outro problema, isso aí você já sabe. Se você sabe que o marido dá problema, você já sabe. Você vai orar pelo problema que você não conhece ainda, ela não contou para ninguém, ela só falou com o Senhor. O irmão só falou com o Jeová. O pastor não contou nem para a irmã Miriam ainda, ele está perdendo mais cabelo do que já não tem, mas ele está guardando isso retido, porque é algo que ele, só com Deus mesmo, ninguém vai resolver nessa terra. Então você vai orar por esse problema que ninguém dessa terra pode resolver. Amém? Você apresenta as pessoas que estão ao seu lado, depois você diz assim: papai, lembra dos meus também. Querido Deus, no nome de Jesus, eu creio, Pai, que Tu consolidas a Tua palavra quando diz: eis que eu estou aí convosco todos os dias até a consumação do século. Eu entendo, Tu estás aqui nesta noite conosco e conheces as dificuldades e os problemas de cada um dos meus irmãos. Por isso agora, Senhor, eu quero orar, eu intercedo, eu reclamo diante de Ti, por aqueles problemas que eu ainda não conheço dos meus irmãos, mas que eles têm falado diante de Ti, diante do Teu altar, e em segredo contigo. Eu peço, Pai eterno, ouve agora, estende as Tuas mãos, e atendendo, Senhor, resolve, Pai querido, esse problema, que ainda desconhecido dos demais, está atormentando o coração do teu filho, está atormentando o coração da tua filha. Este dia que tu diz para nós que tu estás aqui conosco, Pai, em nome de Jesus, eu creio que tu vai resolver também esse problema, que até agora ninguém sabia, mas tu conheces desde a origem e sabes também como dar fim a ele. Pai eterno, no nome de Jesus, da tua parte, tomo a liberdade de abençoar os meus irmãos e declarar sobre eles resposta de Deus agora, para a glória do teu nome. Pai santo e amado, engrandecido seja o teu nome, porque assim como tu resolves os problemas dos meus irmãos, também estás cuidando dos meus. E eu te louvo por isso. Tu sabes cada um deles, e tu tens resposta para cada um deles. E eu te louvo por depender exclusivamente de Ti, e saber que as Tuas mãos estão estendidas em favor daquele que crê em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar um abraço ao seu irmão e diga: confie, ele já está resolvendo. Ele já está resolvendo. Confie, ele já está resolvendo. Confie. Pastor, eu agradeço uma vez mais a confiança do pastor Nassi, pastora Miriam. Amém. Amém. Glória a Deus.